Olá, você é muito bem-vindo ao canal da Igreja Aviva. Ainda estamos com os nossos cultos 100% online, mas você é muito bem-vindo. Louvamos ao nosso Deus nesta manhã maravilhosa, porque juntos estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus. Você é bem-vindo, acomode-se em sua sala, esteja de forma confortável junto aos seus familiares, para nós aqui juntos, mesmo que à distância, adorarmos ao nosso Deus e aprendermos mais de sua palavra. Nós, da Igreja Viva, continuamos, mesmo que à distância, a glorificar o nosso Deus, a fazer discípulos e a influenciar todas as esferas do mundo. E você é nosso convidado nessa manhã para juntos adorarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou. Exaltamos o Teu nome, Te glorificamos e agora juntos em comunidade cantamos louvores a Ti. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada ação nesta manhã e que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Sê Tu, Senhor Jesus, grande em nosso meio. Sejas Tu, Senhor Jesus, exaltado por meio de nós. Que o Teu nome sempre seja glorificado e engrandecido. E é nesse nome poderoso que oramos e agradecemos. Amém. Início a ministração de hoje, mas quero lhe informar que hoje iniciaremos uma nova série. Se você tem nos acompanhado, você sabe que estamos seguindo a série chamada Encontros de Jesus. Uma série que temos falado sobre os encontros que Jesus tem com pessoas ao longo do Evangelho segundo João. Mas, em função de tudo que estamos vivendo atualmente no mundo, vamos interromper a série de João e logo à frente retornarmos a ela, mas iniciaremos uma nova série intitulada Kit de Sobrevivência à Pandemia. Vamos falar sobre os aspectos relacionados à nossa vida presente em meio a esse caos que estamos vivendo. E o tema da ministração de hoje é o seguinte: alma imune em meio à mídia. Alma imune em meio à mídia. E para discorrer sobre esse tema, vamos ler alguns versos do livro de Lamentações, no capítulo 3, dos versos 19 ao 26. E eu quero, se você puder acompanhar, ou pela TV, pelo celular que você está assistindo, ou mesmo pela sua Bíblia na sua casa, eu convido a você me acompanhar a leitura do texto de Lamentações, capítulo 3, verso 19 até o 26. A palavra de Deus diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom, antes de mergulharmos nesse texto, vamos discorrer sobre alguns aspectos. Um ponto que tenho percebido nos dias atuais, em meio a essa crise, é a sobrecarga de informação. Todos estamos inundados de informação. Você está conectado pelas mídias sociais, você assiste, ou melhor, nós assistimos jornais na televisão, nós ouvimos as informações por meio da rádio, enfim, há informações de todos os cantos, de todos os lados, e por isso estamos sobrecarregados. Temos uma característica em nosso tempo, é que todos são especialistas. Você já percebeu que a sua tia tem um remédio infalível para o Covid-19? Você já percebeu que a sua tia ou o seu tio sabe que o isolamento social é melhor que o isolamento vertical e que o lockdown não é muito bom? Você já viu o seu pai, o seu primo dizer que a economia vai sofrer graves consequências em função desse afastamento? Enfim, o tempo que vivemos,
Todos, em alguma medida, são especialistas. Eu lembro que há anos atrás, em tempos de Copa do Mundo, todos éramos técnicos. E uns diziam, coloca Romário, outros diziam, tira o Zinho, enfim. Alguns da minha época sabem muito bem da Copa de 94 e assim por diante. E nessa época todos eram técnicos de futebol. Hoje os tempos mudaram e hoje todos somos um pouco de médico, um pouco de infectologistas, um pouco de economistas, enfim. Sabemos o que o Bolsonaro faz de errado, o Bolsonaro faz de certo, ou o prefeito ou o governador e assim por diante. Mas o fato é que todos de alguma forma querem ser um pouco de especialistas nesse assunto tão complexo que estamos vivendo. E um outro ponto, além deste, é que você já deve ter percebido, agora falando sobre os verdadeiros especialistas. Você já percebeu que cada assunto há divergências? Poucas são as unanimidades. Alguns especialistas são a favor da cloroquina, outros são contra. Uns são a favor do isolamento vertical, outros do isolamento social, outros do lockdown. Enfim, uns dizem que a economia vai sofrer graves prejuízos, outros dizem que a economia não vai sofrer tanto assim, que importa é a saúde, outros dizem que o impacto econômico vai trazer mortes e assim por diante. Enfim, quero dizer que mesmo em meio aos especialistas, nós temos divergências de opinião. E aí, diante de tudo isso, diversos meios de comunicação, diversas opiniões de pessoas que não são especialistas e diversidade de opinião entre os especialistas faz com que nós estejamos em colapso da alma, eu diria. Muitas pessoas estão cansadas, estressadas, as pessoas estão cheias de informação e com medo, elas estão ansiosas, muitas depressivas, muitas inclusive pensando em tirar a vida. E um dos aspectos é o fato de que as nossas almas estão cansadas de tanta informação. Um turbilhão de informações nas diferentes mídias chegam às nossas mentes e nos fazem cansados. Já não dormimos direito, sonhamos com o vírus, sonhamos com a morte, pensamos que o vírus pode chegar à nossa casa, pensamos que podemos perder o emprego porque todos estão falando ao redor do mundo. Isso tem sobrecarregado as nossas almas. Isso tem nos afligido. E eu te pergunto, como está a sua alma? O quanto a sua alma está abatida? O quanto a sua alma está sofrendo tamanha quantidade de informação neste tempo que vivemos, no ano de 2020. O quanto a sua alma se perturba dentro de ti. O quanto o seu sono está abalado. O quanto você está abatido por esse excesso de informação e por esse desencontro de informação que os especialistas não sabem o que dizer, ou melhor, dizem, mas não há unanimidade em diversos aspectos. Enfim, estamos todos sobrecarregados. E é nesse contexto de sobrecarga da alma que eu quero trazer à luz o livro de Lamentações, que talvez vai servir como um remédio para as nossas almas. Se a cloroquina, ou seja qual for o outro remédio, os especialistas têm usado para tratar o Covid, quero hoje trazer a palavra de Deus, mais especificamente o livro de Lamentações, para trazer um refrigério para as nossas almas. Lamentações, irmãos, foi um livro escrito por Jeremias, um livro escrito em 5 capítulos, num estilo poético. São 5 poesias distribuídas em 5 capítulos, em um estilo, portanto, poético, como eu disse, mas como se fosse um canto de luto. Lamentações, se buscarmos um significado, ela pode significar um choro em voz alta. Então é um texto, como eu disse, em 5 poesias, que está carregado de pranto, carregado de luto, por tudo aquilo que Jeremias estava vivendo. Jeremias era testemunha ocular da destruição de Jerusalém. O ano era 587 a.C., Os babilônios, sob a liderança de Nabucodonosor, estavam cercando a cidade de Jerusalém, prontos para derrubar os muros,
prontos com rampas para transpor as muralhas, invadir a cidade de Jerusalém e tomá-la, e levar o povo cativo, levar o povo escravo. Anos antes, o reino do norte, o reino da Samaria, já havia sido devastado, mas pelos assírios. O reino do norte, por conta do pecado do povo, já havia sido dizimado. Décadas depois, agora era o reino do sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, estava prestes a ser destruído. E Jeremias é testemunha ocular dessa destruição. Eu quero trazer aqui alguns versos ao longo de Lamentações, para que você consiga visualizar o que Jeremias estava vendo. No capítulo 1, verso 1 diz assim: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. Capítulo 1, verso 3, diz assim: em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Capítulo 2, verso 11, diz: meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Crianças morriam pela fome num primeiro momento. E a fome avassalando o povo, no capítulo 2, verso 20, diz assim: deverão as mulheres comer seus próprios filhos que elas criaram com tanto amor? A fome era tão grande. Perceba que agora no capítulo 4, verso 9, ele diz mais: os que foram mortos à espada estão melhor que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram sua comida quando o meu povo foi destruído. As mulheres já comiam a carne de seus filhos mortos, tamanho era o desespero. E segundo a Reis, capítulo 25, 9, diz que Nebuzaradã incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Enfim, o caos estava instaurado em Jerusalém. A cidade destruída, muros quebrados, casas destruídas, pessoas morrendo de fome em primeiro momento, depois morrendo pela espada, e pessoas sendo levadas escravas para a Babilônia. Era o caos, e Jeremias via com seus próprios olhos, e Jeremias já havia alertado o povo que o castigo de Deus viria sobre eles. O castigo de Deus viria sobre o povo de Jerusalém, sobre o povo de Judá, porque eles estavam em pecado, porque eles haviam aberto mão da obediência à lei de Deus. E como disciplina da parte de Deus, o povo sofria. Mas agora, entrando especificamente no texto analisado, capítulo 3, verso 29 e 20, vamos ver que lembranças ruins trazem angústia para a alma. Então, devemos ler esse texto com isso em mente, de que Jeremias estava visualizando um caos em Jerusalém. E o verso 19 diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Como eu disse, Jeremias era testemunha ocular. Ele via as casas sendo destruídas, ele via as pessoas sendo mortas pela espada, ele já tinha visto crianças morrendo de fome e suas mães comendo a carne de seus filhos. Tamanho sofrimento. Jeremias sofria de forma profunda em sua alma por visualizar todo aquele sofrimento de seu povo. E é com este sofrimento que ele escreve essas linhas. E ele diz nesse texto que a alma dele estava abatida. Conforme ele via tudo o que acontecia, conforme ele se lembrava daquelas imagens terríveis de mães comendo seus filhos, a sua alma se abatia. A sua alma o torturava dentro dele, tamanha dor.
E ele diz então que à medida em que ele se lembrava dessas questões, a sua alma o torturava dentro de si. E eu te pergunto, e a sua alma como está? Diante desse turbilhão de informações, será que você não tem experimentado excessivamente as informações, as notícias? Será que esse excesso de notícias não tem abatido a sua alma? Será que saber o número de mortes diariamente não tem abalado o seu ser? Soube hoje que mais de 1.000 pessoas já morreram pelo Covid-19. Mas será que incessantemente ir atrás desse tipo de informação, de informações de que a economia é um caos, de número de desempregados, de número de doentes, de número de famílias que não têm o que comer, será que o excesso de informações não tem abalado as nossas almas? Não digo aqui que não devemos ir atrás de informações, obviamente não, me refiro ao excesso. E será que esse excesso não tem gerado um turbilhão em nossas almas, em nossas mentes, e tem gerado medo, ansiedade, pânico, depressão, dificuldade de dormir e às vezes até desejo de tirar a própria vida? Será que esse excesso não tem trazido esse turbilhão à sua alma? Quero propor um teste rápido, não um teste do Covid-19, mas um teste rápido de uma autoanálise de sua alma. Quanto por cento do seu tempo você gasta com notícias referentes ao Covid? E quanto por cento do seu tempo você gasta se alimentando da palavra de Deus? Se a comparação é muito grotesca, do tipo muitas informações e pouca palavra de Deus, o teste rápido é infalível e diz: sua alma está abatida. Agora, se a palavra de Deus sobrepõe as notícias, posso lhe afirmar que a sua alma tem se mantido saudável. Como está a sua alma? Faça o teste rápido e responda a ti mesmo: quanto por cento do seu tempo você gasta com notícias e quanto por cento do seu tempo você gasta com a palavra de Deus? Porque lembranças ruins trazem angústia para a alma. Por outro lado, lembranças boas trazem esperança. Vamos ao verso 21 do capítulo 3, diz assim: disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Quero ler em outra versão, na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: NVI, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Agora, Jeremias quer trazer à memória aquilo que traz esperança para ele, porque quando intencionalmente buscamos coisas boas em nossa memória, naturalmente temos esperança. Portanto, precisamos balancear muito bem quanto de informações noticiárias temos trazido para dentro de nós, mas devemos equilibrar com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos traz esperança. Faça o teste rápido e mude. Mude a sua perspectiva, mude o seu jeito, porque é fato que lembrar, muitas vezes nos lembramos de coisas involuntariamente, mas nós podemos intencionalmente trazer a nossa memória, trazer a nossa lembrança. Então, a ordem é: lembra-te do que pode te dar esperança. Traga à memória intencionalmente aquilo que te faz esperar, aquilo que te faz trazer mais esperança e, portanto, descansar. E agora a pergunta é: o que nos traz esperança? Vamos ler na sequência do texto e naturalmente a gente vai vendo que o texto nos mostra que nós devemos lembrar para esperarmos no Senhor. O verso 22 e 23 diz que a fidelidade do Senhor nos traz esperança. Vamos ver? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vemos aqui duas palavras-chave: misericórdia e fidelidade. Essas duas palavras interconectadas, porque o Senhor é fiel, que Ele é misericordioso. Isso nos traz esperança. O que é misericórdia?
Misericórdia, segundo um famoso teólogo, é nós não recebermos aquilo que merecíamos. Somos pecadores e você sabe muito bem que você também é, porque nós recebemos a herança pecaminosa de Adão. Temos ações pecaminosas, pensamentos pecaminosos, vontades e omissões também. Portanto, pecadores, somos merecedores da condenação eterna, porque ninguém é perfeito. E misericórdia é Deus não derramar a sua ira sobre nós, é não sermos consumidos pela ira de Deus. E sabemos, como a palavra nos diz, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deixa eu fazer uma ilustração. Imagine um assassino, réu confesso, diante de um juiz. Ele foi pego em flagrante, ele é réu confesso, e é óbvio que ele deveria ser condenado. Mas o juiz diz, olha, você é culpado, mas eu vou te considerar inocente. Embora culpado, eu te considero inocente e não vou te prender. Eu te liberto. Isso é misericórdia. O juiz foi misericordioso para com o assassino que foi pego em flagrante. Esses somos nós, fomos pegos em flagrantes pelo olhar de Deus. Pegos em flagrantes, merecíamos a condenação, mas ele diz, não vou derramar a minha ira sobre vocês. Por quê? Sou um Deus misericordioso. Por quê? Sou um Deus fiel. Porque Deus estabeleceu uma aliança. E essa aliança com o povo israelita, e Jeremias tinha ela muito clara em sua mente. Jeremias sabia da fidelidade de Deus. E Jeremias sabia que o cativeiro era uma disciplina de Deus. Sabia que o povo estava sendo levado escravo para a Babilônia neste momento, mas Jeremias sabia que era um período temporário, que Deus, sendo misericordioso e fiel, restauraria o povo em Jerusalém, reorganizaria o povo, e a partir do povo de Israel viria o Messias, séculos mais tarde. Então Jeremias sabia e descansava na fidelidade de Deus. Jeremias sabia que Deus era misericordioso e não dizimaria o povo por completo. Ele manteria um remanescente, e desse remanescente viria o broto, Jesus Cristo, o Messias. Então, Jeremias tinha esperança, e a sua esperança era baseada nas misericórdias de Deus e na sua fidelidade. E nós devemos descansar na misericórdia e na fidelidade de Deus. Descanse no fato de que Deus é fiel, e Ele é fiel à sua aliança, à nova aliança. Deus é fiel ao sangue do seu Filho derramado em nosso favor, e Ele, em sua fidelidade, expressa a sua misericórdia, sendo Ele fiel e misericordioso, tendo seu Filho morrido em nosso favor, levou a nossa culpa no seu Filho, levou a culpa que era minha e sua na cruz do Calvário. Portanto, a ira de Deus foi desviada de nós, e isso nos traz esperança. A misericórdia do Senhor é algo que deve nos vir à memória, assim como a sua fidelidade, e isso nos deve vibrar de alegria, porque Deus é fiel e misericordioso. Mas é no próprio Senhor que colocamos a nossa esperança. Vamos ver o verso 24, fala o seguinte: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias diz que, apesar de tudo aquilo que ele via, ele depositava a sua esperança no Senhor. Jeremias estava vendo um caos. Jeremias via os inimigos invadindo. Jeremias via as pessoas morrendo. Via as pessoas sendo levadas cativas. E ao invés de blasfemar, Jeremias diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Veja o que a NVI, versão, diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Porque apesar dos problemas, Jeremias depositava a sua esperança no Senhor. Jeremias descansava em Deus, apesar de tudo aquilo que ele via. Irmãos, posso dizer-vos que isso é fé. Fé
é saber que mesmo em meio a uma tempestade, o Senhor não perdeu o controle de nada. É saber que mesmo em meio a um caos, o Senhor continua soberano. Faço aqui outra ilustração. Imagine você sendo uma criança no banco sentado de trás do carro, no banco de trás do carro, o seu pai dirigindo o carro em meio a uma tempestade. Chuva em que o limpador de para-brisas não dá conta. Raios, trovões, caminhões passam buzinando, você não enxerga nada e você com muito medo. Você com medo de um acidente, com medo de repente, algo muito perigoso acontecer com vocês. Quando de repente você olha para o seu pai e vê o seu pai com uma expressão tranquila e cantarolando a música do rádio, segue dirigindo em meio à tempestade. Quando você olha para o seu pai, tranquilo, cantarolando aquela música, você vira para o lado, deita no banco e dorme, porque confia que aquela situação está sob o controle de seu pai. É isso que estamos vivendo. É óbvio, é uma ilustração mínima, que não se compara à grandiosidade de Deus, mas só para que a gente entenda que, de fato, Deus está no comando, Deus está na direção. Descanse nele. Assim como essa criança descansando no banco do carro, sabendo que seu pai controla aquela direção, assim nós devemos descansar nos braços de Deus, sabendo que Deus não perdeu o controle nesse caos, ou melhor, nesse aparente caos. É um caos aparente, é um caos conforme os nossos olhos, mas saiba que tudo está na mão poderosa de Deus. A sua providência, que é a sua mão escondida, controla todas as coisas. Portanto, o Senhor é a nossa esperança. Portanto, descanse nele. Assim como Jeremias, observando aquele caos, pode dizer que a minha porção é o Senhor, nele colocarei a minha esperança. Coloque sua esperança nele. Não coloque sua esperança numa vacina. Não coloque sua esperança na cloroquina. Não coloque sua esperança no seu prefeito, governador ou presidente. Coloque sua esperança no Senhor. Ele é a única esperança e nele descansamos. E o quinto e último ponto, quero trazer um outro ponto que se refere à esperança, é a bondade do Senhor, que nos traz esperança de salvação. Verso 25 e 26 diz assim: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom, aqui vemos que a bondade do Senhor é a causa de nossa esperança, a nossa esperança de salvação. E perceba que bondade, é importante que identifiquemos o que é isso. Bondade de Deus não é Deus dar aquilo que quero. Bondade de Deus se refere a Deus Pai enviar o Deus Filho para morrer em nosso favor. Deus é bom, em todo tempo bom, enquanto que a misericórdia dele se refere a ele não colocar a sua ira sobre nós. A bondade dele, que se expressa por meio da graça, é ele dar algo que nós não merecíamos. A bondade de Deus se expressa quando ele entrega o Filho para morrer em meu favor. Quando ele entrega o Filho dele para morrer em teu favor. E nele descansamos. Não descansamos nas nossas boas obras, nos nossos méritos, não descansamos na nossa autojustiça, mas descansamos naquilo que Jesus fez em nosso favor. Então, trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Se a misericórdia e fidelidade do Senhor nos trazem esperança, a sua bondade derramada por sua graça, trazendo-nos salvação, nos traz esperança. Descansemos nele, porque mesmo que o vírus da Covid nos alcance, mesmo que a fome nos aflija, mesmo que a morte chegue à nossa família, ainda assim, descansaremos no Senhor, porque mesmo que a videira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda assim
descansaremos no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Bruno, mas se a morte chegar em minha casa, e se eu morrer? Eu posso dizer-te que, se você morrer, se eu morrer, se nós somos filhos de Deus, iremos para um lugar muito melhor. E colocamos então a nossa esperança nele, porque tão logo possível, tão logo Ele quiser, estaremos sentados no colo do Pai. E mesmo nesse caos que aparentemente vivemos hoje, sabemos que ele terá um fim. E o fim não é a morte. Aliás, o fim do caos é a morte. Mas esse caos, de novo, ele é aparente. Mas a morte em si não é um fim. É o fim do caos. É o fim do desespero. É o fim da desesperança. A morte é o fim do sofrimento. É o fim do pecado. Mas é o início da vida eterna. Portanto, paremos de olhar para o que essa vida nos oferece e passemos a olhar com esperança para a eternidade. Sabe por que muitos estão desesperados com esse vírus? Porque estão olhando demais para o que essa terra pode proporcionar. Estão olhando demais para os prazeres que essa vida pode proporcionar. Bruno, é proibido usufruir de prazeres? Absolutamente não. Claro que não, mas não perca o olhar na eternidade. Não perca os olhos para aquilo que verdadeiramente importa. E esse tempo de crise tem servido para que eu e você olhemos para nós mesmos e identifiquemos onde estão os nossos olhos. Para onde você tem olhado? Será que o seu descanso está na sua conta bancária? Será que a sua esperança está nas tuas habilidades? É tempo de olharmos para a eternidade, porque a nossa esperança está no Senhor. Olhe então para a salvação eterna. Olhe então para que Deus tem proporcionado, porque isso sim nos traz esperança. O louvor pode subir, por favor? Diante disso, o que faremos com as nossas memórias? O que faremos com as nossas lembranças? O que você tem feito com o seu tempo? Tem dedicado tempo para excessivas notícias que têm abalado a sua alma e você não percebe? Passe, experimente a trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. O que então devemos trazer à memória? Devemos trazer à memória o fato de que o Senhor é misericordioso. Devemos trazer à memória o fato de que o Senhor é fiel. Devemos trazer à memória o fato de que o Senhor é bom. Devemos trazer à memória o fato de que o Senhor é amor. E enviou o próprio Filho para morrer em meu favor e em teu. Tragamos estas informações ao nosso cérebro. Saiba que Jesus te ama. Coloque então a sua expectativa no Senhor. Descanse nele, e mesmo que a fome chegue ao nosso arraial, mesmo que a morte aflija um dos nossos, mesmo que a morte alcance a mim, ainda assim descansaremos no Senhor, porque a morte é o fim do sofrimento, mas é o início da vida eterna. E é para lá que nós devemos olhar, é para o porvir que nós devemos colocar os nossos olhos. Tire um pouco os seus olhos das notícias, olhe para a eternidade e encha-se de esperança, porque o Senhor Jesus está às portas. Como não descansaremos no fato de que Jesus reina e logo estará? Como não descansaremos no fato de que Jesus nos ama e logo estará batendo as portas? Esteja preparado para que junto com Ele entraremos nos céus, para que junto com Ele descansaremos e com Ele cearemos. Imagine o dia em que nós, eu, você e esses servos que estão aqui, possamos nos assentar à mesa, em que Jesus parte o pão e distribui. E aí então, com Ele cearemos e com Ele estaremos face a face.
Mude o seu foco, mude as suas lembranças, mude as suas memórias. Encha-se de memória aquilo que te traz esperança e descanse. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Jeremias olhou para aquilo que trazia esperança. O que era? A fidelidade, a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para com as nossas vidas. E trago aqui algumas breves aplicações. Quero sugerir que você assista menos jornais, leia menos artigos, descanse em Deus, descanse no fato de que Deus reina e a sua mão poderosa guia cada centímetro quadrado da sua existência. Medite também na fidelidade, misericórdia, bondade e amor do Senhor. Então, se você vai gastar menos tempo com informações e jornalismo, gaste mais tempo com a Bíblia. Te sugiro 10 minutos por dia, sua vida vai ser transformada. Então, à medida em que você descansa nele, à medida em que você medita nessas coisas, você descansa nele, sabendo que ele prometeu a nós que enxugaria as nossas lágrimas. Se você, nessa manhã, ou tarde, ou noite, eu não sei quando você está assistindo, se você foi tocado e está desesperado e não sabe para onde correr, entre em contato conosco. Nós podemos dar as direções de uma palavra que pode te trazer esperança. Quero convidar vocês a adorar mais um pouco, junto com esse pessoal. Eu estava morto em meus delitos e pecados, nos quais eu andei segundo a direção desse mundo, vivendo a minha vontade, sem esperança, separado de andando tão sozinho, tão perdido, inimigo dele. Como eu poderia sentir, como eu poderia enxergar, se a vida não havia em mim, eu tão longe do meu Salvador. Eu estava morto em meus delitos e pecados, nos quais eu andei segundo a direção desse mundo, vivendo a minha vontade, sem esperança, separado de Deus, andando tão sozinho, tão perdido, inimigo dele. Como eu poderia sentir, como eu poderia enxergar, se a vida não havia em mim, eu tão longe do meu Salvador. Como eu poderia sentir, como eu poderia enxergar, se a vida não havia em mim, eu tão longe do meu Salvador. Mas Deus, por sua vontade e misericórdia,
Louvado seja o nosso Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, como a música nos diz. E é nessa verdade que nós descansamos. Quero informar-lhes que a partir do dia 7 de junho, muito possivelmente retornaremos os nossos cultos presenciais, com todo o cuidado necessário, certamente. Quero convidar também você que quer participar da expansão do reino de Deus por meio de seus dízimos e ofertas. Você pode utilizar-se das informações que talvez você esteja vendo na tela, assim como você pode nos procurar para fazer as devidas contribuições. E quero também te convidar para que, se ainda não o fez, se inscreva no nosso canal, porque certamente com mais inscritos poderemos ter ferramentas mais apropriadas para a expansão do reino de Deus. Enfim, você é nosso convidado para estar conectado conosco em todas as nossas mídias, desde o YouTube, Instagram, Facebook, assim como o nosso site. Você é convidado a caminhar conosco pelas mídias sociais e, a partir do mês de junho, também no culto presencial. Que o Senhor o abençoe, que você tenha uma excelente semana e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Fiquem todos em paz, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.